Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Como é bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos continuar o nosso estudo falando da terceira disciplina espiritual mencionada por Jesus no capítulo 6 de Mateus. Quando jejuarem, ele disse. Mais uma vez a palavra hipócrita é usada e mais uma vez, como aconteceu nas outras duas disciplinas, Jesus compara a justiça dos hipócritas, os líderes religiosos que fingiam praticar a justiça, com a justiça dos seus discípulos, que deveria superar a justiça dos hipócritas ou líderes religiosos. E mais uma vez nos deparamos com o conceito de que a justiça dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, os hipócritas, era meramente horizontal. Quando eles jejuavam, não era para Deus, mas para que os homens vissem. Eles mudavam a aparência e se faziam parecer abatidos. E aí, quando as pessoas perguntavam por que eles estavam abatidos, eles respondiam: estou jejuando. Aqui temos o mesmo ensino que encontramos de quando Jesus falou sobre as outras duas disciplinas espirituais, dar e orar. Isso tudo deve ser para Deus e não para os homens. Se realmente for para Deus, os homens não precisam ficar sabendo que você está jejuando, ofertando ou orando. Estamos diante de uma passagem bíblica da qual muitos podem dizer: olha, tudo bem, mas essa não é a passagem bíblica da qual eu mais gosto. Poderíamos olhar nossas fotos e talvez diríamos que nenhum de nós é muito ligado nesse negócio de jejuar. Imaginem que se uma pesquisa fosse feita tomando por base nossa constituição física e a região privilegiada do planeta em que vivemos, seria constatado que somos muito bem nutridos, fortes e não muito dados ao jejum, não é mesmo? Podemos dizer que não somos muito familiarizados com o jejum. Vocês acham que o jejum é importante nos dias de hoje? Eu acho que sim. Se compreendermos a letra e o espírito da lei, acabaremos concluindo que o jejum ainda é importante. Em relação ao jejum, o que seria a letra da lei? Está exemplificado no fariseu que orou no templo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui estava o fariseu agradecendo a Deus porque não era como aquelas pessoas a quem ele desprezava, como o publicano que orava num cantinho ali no templo. Ele se gabava por jejuar 2 vezes por semana. Eis a letra da lei, e mais uma vez, a justiça horizontal. Mas qual seria o espírito da lei em relação ao jejum? E aí vemos que o jejum ainda vale para os dias de hoje. O espírito da lei sempre dá vida. Por espírito da lei, queremos dizer propósito da lei, o princípio que a lei quer ensinar e o propósito que Deus tinha no coração ao instituí-la. Aplicando isso ao jejum, descobriremos o que realmente é jejuar. Obtemos a resposta para nossas perguntas nos 3 primeiros versículos do capítulo 8 de Deuteronômio. Você deve se lembrar do sermão de Moisés para o povo judeu, no qual ele falou para os filhos de Israel olharem para trás e se lembrarem como o Senhor os havia guiado durante 40 anos no deserto. Ao mencionar os 40 anos no deserto, Moisés citou que Deus não permitiu que eles passassem fome, mas que fossem alimentados sobrenaturalmente com um alimento do qual jamais tinham ouvido falar, e para que soubessem que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você se lembra da tentação de Jesus no deserto, lembra? Transforma essas pedras em pão. Você se lembra do que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é uma verdade espiritual muito importante, na qual fica implícito que o ponto mais importante da nossa vida não é a nossa constituição física. A parte mais importante de um ser humano não é a sua parte física, mas a parte espiritual. Somos todos feitos de 2 partes. Somos parte física e parte espiritual. Existe uma parte de nós que é tangível, material e visível. Uma parte que pode ser vista, sentida e tocada.
E existe uma parte de nós que não pode ser vista, nem tocada, nem sentida. Essa é a nossa parte espiritual. Quando uma pessoa deixa de viver, respirou pela última vez, a parte, então, que é verdadeira, a parte espiritual, o fôlego de vida, sai do nosso corpo. Vivemos nesse corpo, ao qual a Bíblia chama de tabernáculo ou tenda. Nosso corpo é apenas uma tenda, onde o Espírito vive. Baseados no fato de que as Escrituras afirmam que nossos corpos são apenas tendas ou tabernáculos, nos quais vivemos até que o Espírito volte para Deus e para o céu, dizem que quando chegarmos ao céu e virmos uns aos outros, vamos dizer: "E você não sabia, não? Agora somos passado." E que depois da eternidade vamos olhar para o tempo que vivemos na terra e poderemos ver tudo como se olhássemos para a história e diremos: "Para nós era tudo falsa aparência." Olhando para o período de vida na terra, 30, 40 anos, 50, 60, alguns poderão dizer: "Foi intenso." Muitas vezes o tempo nestas tendas é muito intenso. As Escrituras destacam que a parte verdadeira de um homem não é o seu homem exterior, conforme as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulos 4 e 5, mas sim a parte interna. A parte mais importante do nosso ser é a parte espiritual. O homem interior, ou o homem espiritual, é mais importante do que o homem exterior, do que o homem físico. Por isso, tudo o que sustenta e nutre este homem interior é mais importante do que aquilo que sustenta ou nutre o homem exterior, o homem físico. É isso que você prova quando jejua. Quando você jejua, está simplesmente afirmando que o seu homem interior, que a sua parte espiritual, é mais importante do que a sua parte física. Por isso, sustentar o homem interior através da palavra de Deus é mais importante do que comer para sustentar a parte física do homem ou seu homem exterior. O homem não vive só do pão que come. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus faz esta pergunta na segunda parte deste capítulo, como veremos nos próximos estudos. O que é a sua vida? O que é o seu corpo? O que é a sua parte espiritual? Qual o verdadeiro valor de tudo isso? Sua parte física ou a sua parte espiritual? O que é mais importante? Sustentar sua parte física ou sua parte espiritual? Quando refletimos sobre isso, passamos a dar mais valor ao espírito da lei do jejum. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, e ele fez isso não uma vez, mas talvez 3 ou 4 vezes, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Com este jejum ele estava dizendo: "Deus, eu quero um alimento de ti que sustente a parte de mim que é espiritual, e a dos homens interiores, lá embaixo, no sopé da montanha, pelos quais eu sou responsável. Eu quero esta palavra de ti que vai alimentar nosso lado espiritual. Mais do que eu quero comer comida sólida." Você já teve esta fome de Deus e da palavra de Deus e das coisas do Espírito? Este é o cerne da questão do que se refere ao jejum. Alguns médicos recomendam o jejum como uma prática saudável. Acho que existem muitas coisas para estudar sobre o jejum. Você precisa saber o que está fazendo quando decide jejuar. É muito importante observar as últimas coisas que você come antes de começar um jejum longo. Também é importante saber despertar o seu sistema digestivo depois que ele adormeceu, porque você jejuou por um longo período. Você não pode acordá-lo com uma refeição muito pesada. Se você gostaria de iniciar um jejum, então prepare-se um pouco antes de começar a jejuar. Estude um pouco sobre o assunto e se informe sobre alguns fatos médicos. Mas qual é o significado espiritual do jejum? Qual é o espírito da lei do jejum? A resposta a estas perguntas pode ser: a parte de você que é espiritual é mais importante do que a parte física. Mostre a você mesmo e a Deus que a parte espiritual de você é mais importante do que a sua parte física, negando a si mesmo o sustento físico por algum tempo para que você possa aumentar sua consciência espiritual. Jesus ensinou que, quando você jejuar, não deve deixar que ninguém saiba, assim como quando damos ofertas ou oramos. É isso que Jesus está dizendo nessa passagem do capítulo 6 de Mateus. Se você decidir jejuar, isso deve ficar entre você e Deus e não precisa incluir ninguém mais. Faça do jejum uma prática vertical. Faça o jejum para que Deus veja e não para que os homens vejam.
Claro que se você decidir fazer um jejum prolongado, você vai ter que compartilhar com a sua família, por exemplo, vai precisar conversar com eles, mas eu tenho certeza que a sua família entenderia, e nesse caso, você não estaria compartilhando porque você gostaria de manifestar para todo mundo que você estará fazendo esse jejum, mas sim porque você está compartilhando com a sua família e vai precisar, inclusive, do apoio da sua família. O mesmo se aplica às ofertas que você dá. Você deve lembrar disso, né? A oração que você faz e também se aplica ao jejum. Essas disciplinas espirituais não são práticas horizontais para que os homens vejam, mas são práticas verticais, praticadas para quem? Para Deus. Vamos repetir alguma coisa aqui muito especial com relação ao jejum. Talvez você possa mesmo estar perguntando: qual o significado espiritual do jejum? Qual é o espírito da lei do jejum? Lembram do que falamos? A parte de você que é espiritual é mais importante do que a parte física. Nós temos muitas pessoas doentes hoje, fisicamente, porque, primeiro, a parte espiritual não estava boa. Então, pessoas que passaram a sofrer de algum mal, porque seu espírito não estava nada bem. Então, mostre a você mesmo e a Deus que a parte espiritual de você é a parte mais importante do que a parte física. E quando você nega a si mesmo o alimento ou o sustento físico por algum tempo, para que você possa aumentar a sua consciência espiritual, você vai se sentir muito bem diante de Deus. Jesus ensinou que quando você jejuar, não deve deixar os outros saberem por quê, porque esta é uma prática vertical, é uma prática para Deus. E como último pensamento no programa de hoje, eu digo o seguinte: não esqueça, muitas pessoas às vezes estão tentando vencer alguma coisa, vencer algum tipo de tentação ou coisa parecida, mas nunca lembram de jejuar, ou quando lembram, simplesmente ignoram. Saiba que se você não for capaz de vencer aquela vontade de comer, vai ser talvez um pouco difícil você vencer algum tipo de tentação. Experimente vencer a vontade de comer. Experimente não tomar café, experimente não almoçar, experimente jejuar. Você não precisa começar fazendo um jejum prolongado, muitos dias, não. Comece aos poucos, vá vencendo. Não tome café, não almoce. Enfim, jejue. Você vai ser muito mais do que vencedor. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.